O sol da tarde dourava a estrada de terra quando o entregador, conhecido na região apenas como o rapaz da mochila vermelha, surgiu no horizonte. Ele vinha caminhando com passos firmes, a poeira subindo atrás dele como um rastro silencioso. A fazenda era imensa, e a porteira de madeira, velha e forte, marcava o limite entre o mundo simples dos trabalhadores e o território cuidadoso da família proprietária. Ele estava acostumado a entregar pacotes em sítios afastados, mas aquela fazenda tinha algo diferente. Um silêncio cheio de segredos pairava no ar. E, antes mesmo de tocar o portão, ele viu a figura que o faria parar, uma mulher loira, de olhar marcante, segurando um pequeno cachorro branco nos braços. Ela estava ali, encostada na porteira, como se já esperasse por ele. O vento levantava um pouco seus cabelos, e o cãozinho parecia tão atento quanto ela. Foi impossível não notar o susto em seus olhos assim que o viu aproximar-se. Era um susto misturado com reconhecimento, ou seria interesse? A caixa que ele carregava era leve, mas suas mãos pareciam pesar mais quando seus olhos encontraram os dela. Ela abriu um sorriso hesitante, quase surpreso, como se não fosse comum alguém chegar até ali naquela hora. Ele respirou fundo, tentando manter a postura profissional, mesmo sentindo um leve calor subir pelo corpo. Quando chegou perto, ela deu 2 passos para frente, como quem rompe uma barreira invisível. Perguntou o nome dele, a voz doce, mas firme, como se quisesse criar uma conexão de imediato. Ele respondeu educadamente, embora sua mente estivesse tentando entender a expressão dela, algo entre curiosidade e urgência. Ela olhou ao redor antes de soltar a frase que mudaria completamente aquele dia. Entra um minutinho, por favor. Não foi um pedido comum. Tinha algo na voz dela que soava como um alerta e ao mesmo tempo como um convite. Ele ergueu as sobrancelhas, confuso. Como entregador, não era rotina entrar nas propriedades sem necessidade. Mas a forma como ela segurou a porteira fez parecer que havia mais em jogo. O cachorro no colo dela rosnou baixinho, não por agressividade, mas como se sentisse a tensão pairando no ar. A mulher puxou o animal para mais perto e continuou olhando para trás, para o interior da fazenda, como quem teme ser vista por alguém. Ele seguiu o olhar dela e percebeu que, ao fundo, a casa grande estava silenciosa demais. Não havia movimento, nenhuma música, nenhuma conversa, nenhum sinal dos empregados. Era estranho para uma fazenda daquele porte. Ela então soltou um suspiro nervoso e abriu um pouco a porteira, apenas o suficiente para ele passar. O gesto foi rápido, quase imperceptível, como se precisasse ser discreto. Ele hesitou por um segundo, mas algo dentro dele dizia que havia um motivo verdadeiro para aquele pedido. Quando atravessou a porteira, sentiu o ar mudar. Era como se a fazenda tivesse um clima próprio, abafado, tenso, carregado de mistério. O sol, antes quente, parecia menos brilhante ali dentro. A mulher caminhou alguns passos à frente, conduzindo como quem guia um visitante inesperado. Ela não explicou nada de imediato. Apenas olhou novamente para trás antes de se afastar da estrada de terra. Ele caminhou ao lado dela, atento, sentindo o som suave dos passos dela na grama e o latido abafado do cachorro, que parecia inquieto. Finalmente, ela parou sob a sombra de uma árvore e virou-se para ele com um olhar que misturava medo e decisão. A caixa que ele carregava parecia ter se tornado um detalhe irrelevante. O que realmente importava era o que ela precisava dizer. O vento balançou sua blusa floral, revelando o quanto ela respirava fundo, tentando se acalmar. Ela não era apenas uma moradora aleatória. Havia uma postura diferente, um jeito de quem manda e ao mesmo tempo se esconde. Ele percebeu ali que aquela mulher carregava histórias demais, algumas pesadas demais para alguém sozinha. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu precisava te chamar aqui porque não posso ser vista conversando com entregadores na porteira. As pessoas falam, e aqui, tudo vira fofoca. Ele entendeu. Fazendas isoladas tinham suas regras sociais, suas distinções, seus barulhos silenciosos. Mas ainda assim, havia algo mais por trás. Algo que não era apenas formalidade. Havia receio. Havia urgência. Ela segurou o cachorro com mais força e continuou. E também, eu precisava ver você de perto.
O coração dele disparou, mas antes que respondesse, ela deu um meio sorriso constrangido, como se tivesse falado mais do que deveria. Então, virou o rosto, tentando esconder o rubor que surgia em suas bochechas. Ele imaginou que talvez fosse apenas imaginação sua, mas havia química ali, mesmo sem ninguém admitir. Ainda assim, antes que pudesse perguntar qualquer coisa, ela ergueu o olhar novamente, séria, como quem finalmente decide revelar parte da verdade. Tem algo acontecendo nesta fazenda. E eu não sei mais em quem confiar. Ele engoliu seco. Naquele instante, a fazenda parecia maior, mais sombria, e o trabalho dele deixava de ser apenas entregar um pacote. Uma porta havia sido aberta, metafórica e literal, e ele não tinha ideia do que o esperava do lado de dentro. Mas uma coisa era certa. A mulher não o havia chamado ali por acaso. E o que ela iria revelar mudaria tudo. Ela ouviu o clique suave da tranca e sentiu o ar mudar dentro da sala. O entregador continuava parado diante dela, notando que algo estava diferente, embora ainda não entendesse exatamente o motivo. As paredes pareciam estreitar o espaço, e a luz da tarde, filtrada pela janela, deixava o ambiente com um tom suave, quase íntimo. A mulher apoiou as mãos na porta fechada, respirando fundo, como se precisasse criar coragem para falar algo que vinha guardando havia tempo demais. Ele observava em silêncio. O jeito que ela desviava o olhar, o tremor quase imperceptível dos dedos, a expressão contida, tudo revelava que aquilo não tinha nada a ver com uma simples entrega. O pedido dela, entra um minutinho, ainda ecoava em sua mente. Ele tentava manter a postura profissional, mas a curiosidade misturada com preocupação tornava impossível ignorar o que estava acontecendo. Ela enfim se virou, e o olhar que lançou para ele estava carregado de algo profundo. Não era tristeza comum, havia ali um peso antigo, talvez até um pedido silencioso de ajuda. Ela passou uma das mãos pelo cabelo e inspirou fundo, como se organizasse pensamentos que não sabia por onde começar a expor. O cachorrinho, agora deitado no sofá, os observava com atenção, como se percebesse que havia emoção demais naquele pequeno espaço. Quando o entregador deu um passo à frente, pronto para perguntar se ela estava bem, ela levantou a mão suavemente, pedindo silêncio. O gesto era firme, mas delicado, como quem tenta controlar as próprias emoções antes que elas escapem. Ele respeitou e esperou. O silêncio entre os dois ficou ainda mais denso, como se cada respiração tivesse significado. Ela caminhou até a pia, encheu um copo d'água e ofereceu a ele. O toque breve dos dedos dos dois foi suave, mas suficiente para despertar um arrepio involuntário. Ela pareceu notar também, pois recolheu a mão rápido, quase envergonhada de demonstrar vulnerabilidade demais. Ele bebeu lentamente, tentando organizar os próprios pensamentos. Sem dizer muita coisa, ela pediu que ele a acompanhasse até o outro cômodo. A voz não tremia, mas havia hesitação no olhar. Ele apenas assentiu e a seguiu pelo corredor estreito. O som das tábuas rangendo ampliava a tensão silenciosa. O cômodo ao qual chegaram parecia uma mistura de quarto e depósito. Havia caixas antigas, fotografias espalhadas sobre uma mesa e um pequeno cofre entreaberto. Ela pegou uma das fotos. Era uma versão mais jovem dela mesma, ao lado de um homem que o entregador não conhecia. O sorriso dela na foto parecia verdadeiro, mas o brilho em seus olhos agora, ao relembrar aquele momento, não tinha nada de leve. Com voz baixa, ela contou que aquele homem havia sido alguém importante em sua vida, mas que a magoara profundamente. Promessas quebradas, mentiras, abandono, feridas que o tempo não curou completamente. O entregador ficou em silêncio, sentindo que aquela dor ia além de qualquer explicação rápida. Ele percebeu que o pedido dela para que ele entrasse não tinha nada a ver com flerte ou impulso. Era sobre algo que ela vinha guardando sozinha por anos. E, de alguma forma inexplicável, tinha decidido confiar nele naquele momento. Ela se sentou sobre uma caixa, apoiando os braços dos joelhos, e baixou a cabeça. O silêncio dela era tão pesado quanto um choro contido. O entregador se aproximou devagar e colocou a mão em seu ombro, não para consolar, mas para mostrar que estava ali, disposto a ouvir. Ela não se afastou. Ao contrário, respirou fundo,
quase aliviada por não estar mais completamente sozinha dentro daquele espaço cheio de memórias amargas. Aos poucos, ela começou a explicar como aquele relacionamento havia deixado cicatrizes profundas. Contou sobre a perda de confiança, sobre a solidão que veio depois, sobre como passou a evitar qualquer aproximação emocional. Ele ouvia tudo com atenção, sem julgamentos. E ela parecia notar isso, pois sua voz, antes hesitante, começou a fluir com mais naturalidade. Depois de alguns minutos, ela se levantou e caminhou até a janela do quarto. O pôr do sol iluminava seu rosto de forma delicada, fazendo seus olhos brilharem de um jeito diferente, não apenas por tristeza, mas também por coragem. Ele ficou ali observando, percebendo quanto aquela mulher era mais forte do que parecia. Quando voltaram para a sala, o cachorrinho correu até os pés dela, quebrando um pouco da tensão. Ela riu, um riso verdadeiro, que transformou totalmente o clima. O entregador sorriu de volta, surpreso com o impacto daquele sorriso tão simples. Ela agradeceu por ele não a tratar com pena. Disse que não esperava que alguém permanecesse ali depois de ouvir coisas tão pessoais. Ele respondeu que às vezes tudo que alguém precisa é ser ouvido. Ela ficou visivelmente tocada pela gentileza dele. A conversa fluiu com mais leveza depois disso. Ela contou sobre a rotina na fazenda, sobre o isolamento, sobre como os dias pareciam iguais e pesados. Ele contou um pouco sobre a vida como entregador, sobre as longas viagens, sobre como raramente parava para conversar com alguém além do necessário. O sol desapareceu completamente, deixando apenas o brilho fraco vindo da luz da sala. Ela o encarou por alguns instantes, sem dizer nada. Depois, perguntou se ele voltaria no dia seguinte, não por causa da encomenda, mas porque queria vê-lo de novo. Ele respondeu com um simples claro, mas havia verdade e emoção naquela palavra. Ela caminhou com ele até a porta. Não parecia querer que ele fosse, mas também não encontrou uma desculpa para segurá-lo mais. Quando ele pisou do lado de fora, ela o chamou pelo nome e disse apenas, obrigada. Mas naquele obrigada havia muito mais do que gratidão. Havia confiança. Havia alívio. Havia um novo começo. Ele seguiu pela estrada de terra, sentindo o coração acelerado sem saber explicar exatamente o motivo. E ela ficou parada na porta, observando cada passo dele até desaparecer na curva da estrada. A porta só se fechou quando ele sumiu de vista. E os dois sabiam, sem precisar dizer nada, aquilo estava apenas começando. A manhã seguinte trouxe uma luz suave sobre a fazenda, mas não suavizou a tensão que pairava no ar. Ele acordou antes do sol nascer, com a sensação de que algo grande havia sido colocado em movimento. A lembrança da noite anterior insistia em voltar, desde o toque dela até o jeito como seus olhos pareciam pedir ajuda sem dizer uma palavra. Ele sabia que aquele envolvimento estava ultrapassando o limite de uma simples entrega. Enquanto caminhava até sua moto, o vento frio da madrugada cortava sua pele, lembrando de que a vida no interior podia ser tranquila por fora, mas cheia de histórias escondidas por dentro. Ele tentava colocar em ordem seus pensamentos, mas tudo voltava para ela, para a forma como segurou seu pulso, como se fosse a última coisa firme que restava no mundo dela. Quando voltou à cidade para organizar as entregas do dia, percebeu olhares curiosos. Comentários soltos na venda, cochichos que paravam quando ele entrava no ambiente. Era como se alguém tivesse visto mais do que deveria na noite anterior, como se a fazenda tivesse olhos e bocas espalhadas. Ele fingiu não perceber, mas estava atento. No interior, rumores viajavam mais rápido que qualquer moto. Ao olhar sua rota do dia, seu coração acelerou quando viu o endereço dela repetido mais uma vez. O fazendeiro havia feito novos pedidos, mas ele tinha certeza de que não era só isso. Sentia que ela estava chamando, mesmo sem mandar mensagem nenhuma. Como se algo estivesse prestes a desabar, e ela precisasse que ele voltasse. Pegou a estrada de terra novamente, e o caminho parecia mais silencioso que antes. Nem os pássaros cantavam daquela vez. O portão da fazenda estava entreaberto, como se alguém tivesse saído às pressas ou como se estivesse esperando por ele. Ele respirou fundo, entrou devagar e seguiu o caminho até a casa principal. Ela o aguardava na varanda, mas dessa vez, o sorriso era tenso.
Sua postura estava rígida, os braços cruzados, e os olhos carregavam um cansaço profundo. Ele desligou a moto e caminhou até ela, sentindo que havia algo errado. Ela não precisava dizer nada, ele já sabia. A noite anterior tinha consequências que estavam apenas começando. Ela pediu que ele entrasse, mas não do jeito sedutor de antes. A voz estava baixa, tremida, quase quebrando. Ele percebeu que algo havia acontecido dentro da casa. O silêncio era pesado, diferente de todas as outras vezes. Era um silêncio que escondia medo. Ele se aproximou dela e perguntou o que estava acontecendo, mas ela apenas pediu para que esperasse alguns segundos. Ela caminhou até a cozinha, pegou uma carta dobrada e entregou a ele com as mãos trêmulas. A letra era de alguém com pressa, quase desesperado. Ele reconheceu o nome do fazendeiro no final da página. Era uma ordem fria, direta, dizendo que ele, o entregador, estava proibido de aparecer na propriedade sem autorização. E havia mais, uma ameaça velada sobre consequências sérias. Ao terminar de ler, ele sentiu o estômago apertar. O fazendeiro sabia. Talvez não exatamente o que aconteceu, mas sabia que algo estava acontecendo. E não era um homem que deixava perguntas no ar. Ele era do tipo que agia antes de perguntar. Ela confirmou o que ele temia: alguém os viu na noite anterior. Alguém os observou na varanda, talvez até antes disso. Ela segurou o braço dele, como havia feito na primeira vez na porteira. Mas desta vez, não era desejo, era medo. Ela confessou que o marido já havia mudado seu comportamento, que havia portas batidas, perguntas cortadas pela metade, olhares longos demais. A casa não era mais um lar. Era um terreno minado. Ele percebeu que a situação estava ficando maior que os dois. Ela pediu que ele se sentasse, mas ele não conseguia. Caminhava pela sala, tentando entender como proteger alguém que vivia ao lado de um homem tão influente. Alguém que controlava terras, pessoas e até boatos. E ela, presa dentro da própria casa. Ela então revelou algo que fez o ar desaparecer por alguns segundos. Disse que o fazendeiro não era apenas controlador. Ele tinha um histórico. Outras mulheres, outras histórias abafadas. Gente que tentou falar, mas acabou indo embora da cidade. Ele sentiu um peso cair sobre si, não era apenas um romance proibido. Era um perigo real. Por um instante, ele pensou em nunca mais voltar. Em se afastar, deixar tudo para trás antes que fosse tarde demais. Mas quando olhou nos olhos dela, percebeu que ela estava sozinha havia muito tempo. Que aquele pedido na porteira, entra um minutinho, era mais do que um impulso. Era um pedido de socorro. E ele não conseguiria ignorar isso. Ela pediu desculpas pelo que tinha acontecido, como se o envolvimento dos dois fosse um erro que ela não soubesse como desfazer. Mas ele negou. Disse que não havia arrependimento, apenas a necessidade de ser cuidadoso. Ela sorriu pela primeira vez naquela manhã, e aquele sorriso fraco foi suficiente para afirmar sua decisão. Ele perguntou o que ela queria fazer. Fugir? Ficar? Enfrentar o marido? Mas ela não tinha respostas. A única certeza que ela tinha era que não conseguiria enfrentar tudo sozinha. Ele sentiu o coração acelerar com a responsabilidade que caía sobre ele, mas não recuou. Prometeu que não ia deixá-la ali à mercê de um homem capaz de qualquer coisa. Antes de ele sair, ela segurou sua mão por mais tempo do que deveria. Disse que tinha algo a dizer, algo importante sobre o que aconteceu entre eles. Mas antes que abrisse a boca, o som de um carro se aproximando os congelou. Ele olhou pela janela e reconheceu imediatamente a caminhonete que entrava pelo portão. O fazendeiro havia chegado. Ela ficou pálida. Ele sentiu o corpo inteiro travar. Ela pediu que ele fosse pelos fundos, rápida, desesperada, como se estivesse tentando salvar a vida dele. Ele correu, atravessou o corredor, saiu pela porta de trás e encontrou uma trilha que levava à mata. O coração batia tão forte que parecia ecoar no peito. Enquanto corria, ouviu a voz do fazendeiro chamando por ela dentro da casa. Uma voz firme, pesada, que não precisava gritar para impor medo.
Ele continuou correndo até que a casa ficasse distante, até só ouvir o som dos próprios passos. Mas algo dentro dele dizia que aquilo não acabaria assim. E que, para protegê-la, ele teria que voltar. O amanhecer chegou silencioso sobre a fazenda, trazendo um brilho dourado que atravessava as frestas da velha porteira onde tudo começou. O entregador andava devagar pelo caminho de terra, sentindo o coração pulsar rápido demais, como se pressentisse o que o esperava. Depois da noite turbulenta, cheia de revelações e emoções, ele sabia que precisava de respostas, e precisava delas da única pessoa que poderia dá-las, a mulher que o detivera na porteira com apenas um minutinho. Ela estava na varanda, sentada com o olhar perdido no horizonte. Quando ouviu o som dos passos, ergueu os olhos, surpresa por vê-lo tão cedo. Havia cansaço em seu rosto, mas também calma, como se tivesse passado a noite inteira refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ele parou diante dela, sem saber como iniciar aquela conversa carregada de urgência e sentimento. A mulher respirou fundo antes de falar, quebrando o silêncio que parecia mais pesado que o ar da manhã. Disse que não queria mais fugir de nada, e que não queria que ele fugisse também. Contou que passou anos evitando envolver-se com alguém por medo dos julgamentos da cidade, medo da própria história e medo, principalmente, de sentir algo real demais. Mas, com ele, algo tinha mudado. O entregador a ouviu sem interromper, absorvendo cada palavra. Aquilo não era mais sobre uma noite inesperada ou um convite impulsivo na porteira. Era sobre dois caminhos que haviam se esbarrado no momento certo, ou no momento mais caótico possível. Mesmo assim, havia algo ali que insistia em continuar. Ele se aproximou, dizendo que não queria ser uma lembrança rápida, algo que ela deixaria no passado quando o sol subisse mais alto. Ela desviou o olhar por um instante, talvez temendo o que estava prestes a confessar. Quando voltou a encará-lo, seus olhos estavam brilhando. Disse que, desde o primeiro instante em que ele parou na porteira, soube que estava diante de algo perigoso, não por ele, mas pelo que despertava dentro dela. Desde aquele um minutinho, tudo se tornou maior que o previsto. Ele se sentou ao lado dela, o corpo próximo o suficiente para sentir a respiração dela se alterar. Havia tanta coisa não dita entre os dois. A fazenda parecia ouvir, parecendo suspensa no tempo enquanto aguardava o desfecho daquele encontro. A mulher apertou as mãos dele, como se buscasse coragem no toque. Admitiu que estava dividida entre a vida que sempre conheceu e a vida que ela poderia construir a partir daquele momento. O entregador, com calma, contou que não queria tirá-la dali à força, nem fazê-la abandonar suas raízes. Mas também não podia carregar sozinho um sentimento tão intenso, sem que ela estivesse disposta a permitir que aquilo crescesse. Era a primeira vez que ele abria o coração de forma tão honesta. Ela percebeu a fragilidade por trás da firmeza dele, e isso a tocou profundamente. A conversa seguiu longa, cheia de pausas e olhares que diziam mais do que palavras. A mulher, então, tomou uma decisão que parecia pesar e, ao mesmo tempo, aliviar sua alma. Disse que precisava enfrentar sua família e a cidade inteira, e que queria ele ali quando fizesse isso. Não como um visitante, não como um entregador, mas como alguém importante. Alguém por quem ela escolheria lutar. Ele sentiu o peito se aquecer, como se uma porta invisível tivesse sido destrancada. Quase não acreditava que estava ouvindo aquilo da mesma mulher que, um dia antes, parecia presa a seus próprios medos. Agora, ela estendia a mão para ele não como pedido, mas como convite para algo verdadeiro. Ele aceitou sem hesitar. Os dois passaram o resto da manhã conversando sobre o futuro, sobre as dificuldades e sobre a reação que todos teriam ao vê-los juntos. Ela não precisava esconder nada mais. Ele também não. Era como se cada palavra apagasse um pouco do peso que ambos carregavam. A intimidade silenciosa crescia entre eles com força renovada. À tarde, ela caminhou com ele até a porteira. O lugar que havia sido o início de tudo agora simbolizava o próximo passo. Ela olhou aquele ponto como se enxergasse, pela primeira vez, o quanto aquele simples portal de madeira havia mudado sua vida. Tocou no braço dele e disse que, quando ele voltasse no dia seguinte, não seria mais só uma entrega. O entregador segurou o rosto dela com suavidade, analisando seus traços, percebendo a mistura de determinação e vulnerabilidade.
prometeu que voltaria. Não como alguém que passava por acaso, mas como parte da vida dela. A mulher sorriu, um sorriso raro e sincero, daqueles que só aparecem quando a alma encontra um pouco de paz. Ele se afastou abrindo o portão, ouvindo o rangido familiar das dobradiças. Cada passo parecia mais leve. A estrada de terra deixava para trás a incerteza e levava com ele a promessa de algo real. Mesmo que o mundo lá fora não aceitasse, mesmo que viessem comentários, críticas e olhares atravessados, ele estava decidido. A partir daquele instante, não haveria mais espaço para dúvidas. Antes de partir, virou-se para ela uma última vez. A mulher continuava ali, parada na porteira, observando como quem assiste a parte mais importante de um filme. O vento soprou pelos cabelos dela, levantando-os devagar, enquanto o sol refletia em sua pele. Aquela imagem ficou gravada nele como uma marca permanente. Ao seguir pelo caminho, ele sentiu algo que não experimentava há anos: esperança. Não uma esperança ingênua, mas aquela que nasce quando duas pessoas escolhem, conscientemente, caminhar juntas. A história deles não havia terminado naquela porteira. Pelo contrário, estava apenas começando. Nos dias seguintes, a tensão na cidade pequena aumentou, mas os dois mantiveram-se firmes. Cada passo que davam juntos criava novas histórias, novos enfrentamentos, novas vitórias silenciosas. A fazenda, antes tomada por segredos e silêncio, agora era palco de uma nova fase, mais verdadeira, mais madura, mais corajosa. O entregador passou a ser visto com outros olhos, e a mulher finalmente encontrou algo que nunca teve: liberdade para sentir e escolher sem medo das consequências. A vida ganhou cores diferentes. As manhãs na varanda se tornaram rotina, e as conversas profundas passaram a ser o melhor momento do dia. O tempo consolidou aquilo que começou no impulso tímido de um entra um minutinho. O que antes parecia apenas uma história improvável, transformou-se em uma trajetória que ninguém mais conseguiria apagar. A relação cresceu apesar dos obstáculos, dos boatos e dos olhares curiosos. E assim, a última cena não foi marcada por drama, mas por algo muito mais poderoso: a certeza. A certeza de que, algumas vezes, os encontros inesperados são os que mudam tudo. A certeza de que o destino pode se esconder em detalhes simples, como uma porteira, uma entrega, um olhar demorado. No fim, o entregador solteiro encontrou mais do que esperava naquela fazenda. Encontrou sua história, seu lugar e sua verdadeira chance de recomeçar. E a mulher que um dia pediu para ele entrar rápido, agora pedia para ele ficar. Não por minutos, mas pela vida inteira.